fez o Atlético Paranaense, ele tem chance de ser campeão. Agora, jogar no Rio de Janeiro a primeira partida, você pode fazer a mesma coisa, mas aí você vai estar pressionado jogando o segundo jogo em casa. Como o Atlético esteve e saiu pro jogo e deu campo pro... Isso pode acontecer aqui também, no primeiro jogo. Tudo pode acontecer, mas eu acho que a Arena em Itaquera, lotada, com a torcida impulsionando, é a maior torcida do Brasil em termos de empolgação, de empurrar o time. Você viu domingo no Maracanã, eu só não te mandei um WhatsApp porque você ia me xingar. O que aconteceu? O Fluminense abriu 2-0, não se ouvia a torcida do Flamengo, só se ouvia a torcida do Fluminense. A torcida do Flamengo só se fez notar quando o Gabriel fez o primeiro gol, primeiro e único, né? Mas essa torcida aí que nós estamos vendo aí na tela é uma torcida espetacular, gente. É uma torcida que ela faz a diferença. Entendeu? Não tem a menor dúvida disso. Então eu acho que o primeiro jogo lá, com a empolgação da torcida, eu acho que o Corinthians tem condições de fazer um resultado e jogar no Maracanã fechadinho para ser campeão. Ainda acho o Flamengo favorito, mas o favoritismo para mim hoje tá assim, ó. Segura, daqui a pouco a gente vai dividir. 45. Não, segura. Daqui a pouco a gente divide esse favoritismo tem chance aí. de ser campeão. Hoje tem chance de ser campeão. A parte do segura, ele não entendeu. Não, falei com o passarinho lá, viu? Ele sobre o Arrascaeta. Daqui a pouco. Para de atropelar meus assuntos aqui, homem. Tá dando boa tarde ainda. Tá bom. Vamos conferir agora todo o debate desse sorteio, né, da final da Copa do Brasil, com o Flamengo decidindo em casa, Corinthians fazendo o primeiro jogo em Itaquera. Então vamos conferir o pessoal da ESPN falando tudo dessa final entre Flamengo e Corinthians. Bora pro vídeo. Estão colocando aqui, o que está dando a entender é que se o sorteio fosse com o mando de campo na volta do Corinthians, o Corinthians era favorito. O que eu quero dizer é que o sorteio não vai definir. Não, que o sorteio não vai definir. O que eu coloco é isso. Jogar o primeiro jogo no Maracanã seria terrível pro Corinthians. Eu não consigo compreender essa lógica. Eu respeito, obviamente, o que vocês estão falando e faz sentido racionalmente, mas eu não consigo compreender essa lógica porque eu acho que o estádio pesa muito. Mas é só inverter a pressão. O time do Flamengo, boa tarde, senhor Sormani, Dani, Pedro, Capita, todos que estão nos assistindo, é só inverter a pressão. Por exemplo, se eu sou o Corinthians, eu jogo contra o Flamengo no Maracanã, né? Nós estamos falando sobre o favoritismo de um time que, teoricamente, por conta da capacidade técnica, é melhor que o Corinthians. Por mais que o Corinthians tenha encontrado nesses últimos jogos um time ideal, o time do Flamengo tem um entrosamento, tem um trabalho melhor, que eu acredito que tem mais jogadores que possam decidir o jogo. Vamos supor que o Corinthians não consiga vencer no Maracanã e o Flamengo ganhe de 2-0, ou 2-1, que seja. O retorno é no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. O Flamengo é um dos poucos times que não sente o estádio. Exatamente. Não sente torcida. O Flamengo entra e joga. O que aconteceu contra o Vélez? O que acontece, por exemplo, contra o próprio Atlético Paranaense, que também é um estádio... lá o Flamengo tem uma certa dificuldade. Sim, mas jogou e ganhou. Sim, né? mas foi o ponto fora da curva, né, no histórico recente. Mas jogou. Não é que o Flamengo se retraiu, ou o Flamengo... Não, o Flamengo foi lá e jogou. Sim. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, o Corinthians com uma derrota no Rio, em São Paulo, ele seria obrigado a sair para o jogo. Em São Paulo, a pressão, marcar pressão, tentar jogar, criar situações de gol. Será que esse Corinthians... Porque da mesma forma que nós não sabemos como o Flamengo vai chegar no dia 19, nós também não sabemos como esse Corinthians vai chegar no dia 19. O Flamengo tem mais peças de reposição do que o Corinthians. Nós estamos falando de um Corinthians que achou o time porque o Renato Augusto está jogando em uma determinada posição. E ali muda e está jogando bem. Muda toda a forma de jogar do Corinthians. Mas nós sabemos como o Renato vai chegar no dia 19? Porque o Corinthians, eu tenho certeza que o Vitor Pereira vai começar a administrar o elenco. Ele vai administrar o elenco, ele não vai colocar o elenco todos os jogos para poder correr o risco aí de ter um jogador machucado, ou de ter um jogador que não irá chegar para o dia 12 não é à toa que contra o América ele coloca o time em reserva, né? Sim, por isso que eu estou dizendo. Então é uma situação. Então, você chega lá no Rio, perde, aí você tem que voltar, tentar reverter essa situação no jogo em casa. Só que assim, o Flamengo não é o Atlético Paranaense, não é o Atlético Goianiense, desculpa.
Flamengo é diferente. Cara, mas não é melhor você tentar reverter? Perguntando pra vocês, tá? Porque o meu entendimento é que é melhor você reverter placar em casa do que na casa do adversário. Se você faz o segundo jogo em casa... Porque o primeiro jogo na arena... Sim, mas o problema, Dani, é que você tem que jogar de forma diferente do que você vem jogando. Tudo bem, mas o meu ponto é, o primeiro jogo na arena, você perde de 1-0. Aí você vai decidir no Maracanã, não é mais difícil do que o inverso? Mas a pressão, Dani, o que eu acho é o seguinte, a pressão para se ganhar esse primeiro jogo é muito grande. Entendeu? Ele pode definir, dependendo do resultado, ele pode definir uma coisa. Mas também pode perder, empatar. Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a chance do Flamengo de ganhar no Maracanã o primeiro jogo, sendo o primeiro jogo, é muito grande. Entendeu? Ok, o Corinthians pode também estacionar um ônibus lá, mas ele chega em Itaquera sabendo que são os últimos 90 minutos. Fazendo o primeiro jogo em Itaquera, ele sabe que não são os últimos 90 minutos. Ele tem mais 90. Ele tem mais 90 lá pra frente. Entendeu? Então a pressão é muito menor, acho eu. Agora, só ainda abordando essa questão aí, eu só espero que, falando aqui como corintiano, que eu não sou, mas estou levantando a bandeira aí em favor do Corinthians nessa minha fala, que a diretoria não seja juvenil como foi na vez passada. Você dê 4 mil lugares pro Flamengo atrás de um dos gols. O Flamengo se sentiu absolutamente em casa. Entendeu? Sentiu absolutamente em casa. Aí os mesmos 4 mil lugares foram cedidos para o Corinthians do Maracanã, lá em cima, perto do Cristo Redentor. Não fez diferença nenhuma. Tem uma questão que pode talvez minimizar isso, Dani, que é final. São duas finais. Isso talvez minimize algumas ocasiões, em alguns aspectos, vamos dizer assim. Mas o fato de você jogar pressionado, porque é o seguinte, se você não conseguir... e eu estou falando exclusivamente porque é o Flamengo. Se fosse qualquer outra equipe, seria diferente. Mas é o Flamengo. O Flamengo está acostumado com decisões, né? Sim. Entendeu? Então, assim, esses caras que jogam no Flamengo, eles transformam a pressão contrária em favor, em motivação. Aí você vê o Gabigol jogando, faz o gol, não tá nem aí, vai lá e faz aqui assim. O Arrascaeta jogando, o Thiago Maia pega a bola e toca de um lado pro outro. Dani, se tiver... Então, se fosse um outro adversário, você faria uma outra teoria. Se fosse um outro adversário, eu acho que se tiver empatado o jogo... Aqui em Itaquera, ninguém vai entrar em desespero. Tem mais 90 minutos. Agora, imagina esse jogo empatado e você tendo que ganhar porque você perdeu no Rio de Janeiro. É diferente, entendeu? Mas é que o Flamengo se motiva muito. A gente, assim, o retrospecto mostra, né, Dani? Então, assim, primeiro eu vou falar como ex-atleta, né? Eu, como ex-atleta, eu sempre preferi decidir dentro da minha casa o segundo jogo, né? Isso é o sentimento do jogador. Eu vi a coletiva do sorteio e estavam o Cássio e o Diego. E ambos falam que é preferência de decidir em casa. O Diego deixa muito claro isso. Então, assim, se eu pudesse escolher, é lógico que eu escolheria decidir isso dentro da minha casa. Por que o Flamengo fala dessa forma um pouco? Porque o Flamengo, aconteceu isso com o Vélez, aconteceu contra o São Paulo, aconteceu contra o próprio Corinthians. Ele se motiva pela decisão dentro de casa. Então, assim, é um Flamengo até mais agressivo, porque ele sabe que se ele fizer o resultado fora de casa, ele quase garante o seu título. Se ele, por exemplo, traz um resultado de empate ou negativo, sei lá, 1-0, ele tem a força da arquibancada para conseguir reverter essa situação. Então, assim, eu entendo a colocação do Zé, do Sormani, né? Uma leitura com relação a essa decisão. É assim que o Corinthians tem que encarar também, porque já está feito o sorteio. Então, o Corinthians tem que se motivar em jogar o primeiro jogo dentro de casa e o quão é importante fazer um bom resultado. Então, pra mim passa muito pelo resultado. É isso, eu acho que se o Corinthians, por exemplo, pode perder, Fabião. Se o Corinthians empata na Neoquímica, as coisas ficam muito complicadas no Maracanã. Então, assim, a certeza do Corinthians é que precisa fazer um grande jogo dentro da sua casa. Só porque isso aí tem a ver com o que você está falando, Capito, o desempenho do Flamengo em mata-mata nessa temporada, tá? A gente está pegando só essa temporada. Pro Flamengo decidir em casa é um alento. É um alento. Quando você olha o placar agregado. Tudo bem, você vai levar em conta ali várias coisas, né? O nível dos adversários, a circunstância de cada jogo. Mas, assim, o único jogo que o Flamengo decidiu fora foi contra o Furacão, que foi o mais difícil. Sim. Foi o que mais sofreu. Todos os outros, inclusive contra o Corinthians na Libertadores, o Flamengo constrói o resultado no jogo de ida, na casa do adversário. Mas ele sofreu, não foi por conta de jogar na arena, ele sofreu porque ele não conseguiu resolver em casa. Então é isso, nação. Todo o debate você acompanhou aqui agora no nosso canal. Realmente, o Flamengo tem um time melhor, mas o time do Corinthians vem evoluindo bastante. E tem um mês aí, né? Até a primeira partida da final, então vamos acompanhar. Tem essa reta final do Campeonato Brasileiro que vai ser uma referência, né? Um treinamento
para essas finais. O Flamengo tem 2 finais, né? Tem a Libertadores também, e o Corinthians que foca apenas nessa final da Copa do Brasil. O Corinthians vem evoluindo muito e para mim, se tiver um Renato Augusto jogando, tem chance sim contra o Flamengo. Então o Flamengo tem que estar atento, tem que se preparar. E por outro lado também a gente tem que se preocupar muito com a Arrascaeta. A Arrascaeta que vem sentindo muitas dores. Então, na minha opinião, se tiver Renato Augusto no Corinthians, tem jogo. Se tiver Arrascaeta a nosso favor, aí aumenta bastante as nossas chances também, porque é o jogador que faz total diferença no Mengão. Nação, tamo junto, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade do Mengão, beleza? Então, tamo junto e até a próxima. Saudação rubro-negras!